Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Esquece o seu celular por um tempo. Aliás, esquece não, né? Porque alguns de vocês têm a Bíblia no celular. Então lembre-se do celular só para ler a Bíblia. Deixa o WhatsApp, o Facebook, as redes sociais para depois do culto. E dê toda a sua atenção à palavra de Deus, porque Deus te trouxe aqui nessa noite. Deus trouxe você aqui nessa noite. E Ele tem algo a falar ao seu coração. Amém? Veja se há alguém sem Bíblia ao seu lado. E se houver, compartilhe a sua Bíblia com essa pessoa. Mateus, capítulo 6, versículos 25 e 34. Se alguém está sem Bíblia e sem um vizinho, não é? Então você pode acompanhar a leitura aqui no telão. Por isso vos digo, são palavras de Jesus, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Pula para o versículo 34. Portanto, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Portanto, não vos inquieteis. Você pode repetir essa expressão, não vos inquieteis? Em outras palavras, eu tenho um recado do céu para dar para você, que poderia se resumir em uma só palavra. Sabe o que Deus quer ministrar ao seu coração nessa noite? Calma. Calma. Fala para o seu vizinho aí, calma. Não, mas fala com a cara calma, porque tem gente que fala assim, calma. Faz uma cara de calma aí, vai. Diga para ele, calma. De certa forma, é o que Jesus está falando aqui. Não vos inquieteis. Calma. Dominem a ansiedade que muitas vezes está consumindo a saúde de vocês. A ansiedade que está destruindo os relacionamentos de vocês. Ansiedade é um negócio sério e antigo, irmãos. Desde que o homem pecou lá no livro de Gênesis, a ansiedade entrou na alma humana. Aquela agonia que todos nós sentimos e alguns vivem escravos dela. A preocupação pelo que pode nos acontecer ou pelo dia de amanhã. A própria palavra já nos dá uma ideia do que seja preocupação. Pensa, preocupação. A ansiedade leva você a se ocupar de algo antes do tempo. Leva você a sofrer determinadas coisas antes da hora e às vezes até a sofrer certas expectativas que nunca se cumpririam na sua vida. Mas a ansiedade traz isso e coloca dentro de você, agita o seu coração, tira o seu sono, como eu falei, afeta os seus relacionamentos. E muitos de nós nos tornamos escravos da ansiedade. É por isso que o título dessa palavra é Vencendo ou Quebrando a Tirania da Ansiedade. Ela é uma tirana. Ela entra na nossa vida sem pedir licença. E isso é tão sério que há pessoas agora entrando nos hospitais doentes por causa da ansiedade. Há casamentos que estão se desfazendo ou que já se desfizeram por causa da ansiedade. Há pessoas que estão se matando e há pessoas que estão matando outras pessoas por causa da ansiedade. E esse assunto é tão relevante para as nossas vidas que o Senhor Jesus resolveu tratar dele de uma maneira profunda. O capítulo 6 do livro de Mateus, assim como o capítulo 5, são parte de uma ministração de Jesus, uma palavra que Ele deu a uma multidão. Talvez a palavra mais completa e mais profunda que Jesus tenha ministrado assim em público.
chamado Sermão da Montanha. Havia uma multidão ali e ele começou, através do seu ensino, a derramar sobre aquele povo sabedoria do céu. E se você fizer um estudo do Sermão da Montanha, você vai ver que Jesus tocou em muitas áreas importantes da vida humana, mas ele gasta um bom tempo falando sobre ansiedade. E no fim das contas, o que ele está querendo ensinar, não só aquelas pessoas que o ouviram ao vivo ali, à beira do mar da Galileia, mas falar comigo e com você, é calma. Você tem argumentos para dominar a ansiedade, ainda que a vida esteja carrancuda, ainda que as circunstâncias estejam ameaçando você, ainda que você tenha problemas à sua volta que parecem ameaçar a sua integridade, o seu futuro, mas ainda assim você pode manter a paz. E o que eu quero com vocês, e me desculpem os irmãos aqui que sempre me ouvem, porque eu estou voltando a um assunto sobre o qual eu já preguei e vou pregar muitas outras vezes, porque isso é um problema nosso. E nós precisamos com constância ouvir falar sobre como dominar a agitação do nosso coração. Jesus disse certa vez: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, eu vos aliviarei. Você que vive assim debaixo de um peso enorme, calma. Mas é interessante, queridos, que ao ministrar sobre ansiedade, Jesus não dá apenas um comando, porque quando eu vejo Jesus dizendo não vos inquieteis, eu vejo como mais do que um conselho, é quase que um mandamento. Mas ele não dá só um mandamento, uma ordem, ele nos dá argumentos. Nós precisamos de usar argumentos. Sabe, as maiores batalhas da nossa vida não acontecem à nossa volta. Às vezes você pensa que o inimigo mora ao lado. Tem alguém aqui além de mim que mora vizinho da sogra? Não, a minha sogra está ali, ela é minha parceira. Aliás, hoje nós fizemos a casa de pai juntas. Aliás, antes de entrar naquela casa, ela entrou com o evangelho. Mas sabe, eu estou brincando, na verdade, muitas vezes nós olhamos para as circunstâncias e até mesmo para as pessoas e nós dizemos, aí está o nosso problema. Mas as grandes batalhas da nossa vida acontecem aqui dentro. É quando nós nos agitamos, é quando nós perdemos o controle, quando nós nos entregamos ao pessimismo, sabe? Há uma ministração maligna que quer nos levar para um buraco negro e nos deixar lá asfixiados, e aí nós perdemos a batalha aqui dentro. E às vezes as circunstâncias não mudam porque não mudou dentro de nós. E quando Jesus diz para você calma, ele tem bons argumentos para que você use na sua mente, no seu coração. O primeiro argumento de Jesus ao ministrar, pelo menos na ordem que eu estou aqui tentando colocar para você, é: preste atenção, porque há sinais visíveis da ação de Deus ao seu redor. Olha o que Jesus diz no versículo 26. Ele diz assim, está falando sobre dominar a ansiedade. Ele diz: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor que elas? No versículo 28 ele diz assim: e quanto ao vestuário, por que andais preocupados? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Sabe o que Jesus está dizendo? Você tem problemas e os problemas estão lhe ameaçando, então mude o seu foco. Tente enxergar a presença de Deus além dos problemas. Olha para as aves do céu, olha para os lírios do campo. Na verdade, o que Jesus está dizendo é: ponha os seus olhos naquilo que revela o cuidado de Deus. E eu posso garantir que na vida de todos nós aqui, eu não preciso conhecer a sua vida para falar isso.
na vida de todos nós aqui, por mais turbulento que esteja sendo esse momento, na vida de todos nós, há sinais visíveis da presença de Deus. Há impressões digitais do seu Criador à sua volta, sabe? Coisas que Deus faz para dizer: ei, eu estou aqui, eu estou presente, eu estou no governo. Sua vida não está desgovernada, ainda que você viva num mundo bagunçado. Eu sempre me refiro ao mundo em que nós vivemos como um mundo bagunçado por causa do nosso pecado, mas ainda assim, Deus não se ausentou desse mundo. Deus poderia dizer: olha, vocês estragaram tudo, estou indo embora, partiu, céu. Mas Deus não fez. Deus não fez porque aqui nessa terra bagunçada está a criatura do seu coração, está a sua vida. Então, porque você está aqui, Deus está aqui. Deus está presente e Deus está deixando sinais da sua presença para que você se inspire e não se desespere. E Jesus usa quase que uma didática assim para a criança. Ele diz assim: presta atenção numa flor. Presta atenção numa flor. Ela não trabalha, ela não fia, ela não costura, mas olha como ela se veste. Nem Salomão, o grande rei Salomão, em toda a sua glória, nem Salomão se vestiu como um lírio do campo. Quem vestiu o lírio do campo foi o seu pai. Jesus está dizendo: abra os seus olhos para ver o que Deus está fazendo. Sabe por quê, meus amados? Nós temos uma tendência, e na vida de alguns, certamente isso é uma escravidão terrível. É uma tendência de colocar o nosso olhar sempre nas coisas negativas. E quando nós colocamos o nosso olhar nas coisas negativas, nós nos tornamos reféns do pessimismo. Porque se você olha para a escuridão vai invadir o seu coração. Ah, pastor, mas você não conhece a minha vida, você não sabe as coisas que eu estou passando. Sim, eu sei que a maioria aqui tem coisas difíceis para enfrentar no seu dia a dia. Mas eu sei também que ao redor disso está a presença de um Deus que nunca nos abandona. E quando nós percebemos que Deus está presente, o nosso coração muda. Eu estava pensando nisso hoje e me lembrei de uma cena da minha infância. Eu devia ter lá, sei lá, eu nasci na roça, não é? A minha infância foi no ambiente rural. E eu, não sei, deveria ter os meus 7, 8 anos talvez. E eu fui com meu pai buscar um gado, meu pai é fazendeiro, e fomos buscar umas reses numa fazenda vizinha, num lugar que eu não conhecia tanto quanto a fazenda do meu pai. E nós entramos no mato. Eu estou falando da Amazônia, eu estou falando daquele norte do Brasil que poucos de vocês conhecem, mas que é uma terra sem fim. E eu estava com meu pai, então eu estava seguro. Mas nós entramos no meio de um mato, estávamos trazendo alguns novilhos, algumas reses, e de repente uma daquelas reses saiu daquele caminho que nós estávamos, e meu pai foi atrás, e sumiu. Sumiu. E se passaram, eu não tenho ideia exata do tempo, mas certamente 5, 10, 15 minutos. E eu me vi sozinho no meio do mato, num lugar que eu não conhecia, que eu não sabia onde estava o norte e o sul, onde estava o caminho para estar de volta. E eu comecei a chorar. Eu me lembrei dessa cena hoje, depois de muito tempo. E eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar porque eu me senti sozinho, eu não conseguia ouvir. Porque enquanto meu pai saiu atrás daquela novilha rebelde, eu estava ouvindo a voz dele, o barulho do animal no meio do mato, mas de repente sumiu, ele foi longe demais. E eu comecei a chorar de desespero. E depois de chorar um pouquinho, quando eu olho, está o meu pai atrás de mim, rindo. Porque já há algum tempo ele vinha andando numa outra passada, não é? Mas já me tinha no seu olhar. E o meu pavor foi embora. Mas ele já estava ali.
Eu conto essa historinha para dizer como nós nos sentimos, às vezes, em relação à presença de Deus, porque nós olhamos para as circunstâncias, olhamos para os problemas, e nós dizemos, Deus se esqueceu de mim, Deus se ausentou, Deus se ocupou com gente mais importante, sei lá. Eu oro e não ouço a voz de Deus. Quantos aqui já em situações difíceis da vida, oraram e não ouviram a voz de Deus? Além de mim, tem mais alguém? Mas eu posso garantir uma coisa, Deus nunca abandona você. E o nosso Deus é um Deus que às vezes fala e age, e às vezes Ele age em silêncio. E o que Jesus está nos dizendo é que nós precisamos aprender a perceber, se não vemos Deus, pelo menos precisamos perceber que Ele deixou sinais de que não nos abandonou. Hoje, quando eu entrei naquela casa e eu vi ali pessoas sedentas, eu vi ali uma mulher que está fazendo um tratamento sério, quimioterápico, de um câncer muito agressivo. Mas eu olhei para aquele homem, o pai da família. E eu vi um homem que nos últimos meses, desde novembro, tem se dedicado de uma maneira exemplar, tem manifestado virtudes que talvez a sua família não conhecia antes. É impressionante a maneira como ele tem servido a sua casa, como ele tem cuidado da sua esposa e como ele tem estimulado a fé no coração dela. E eu disse, aí está um sinal da presença de Deus nessa família. Sabe, há sinais. Então nós precisamos ter os nossos olhos abertos. Jesus, falando sobre isso, no versículo 22 e 23 desse capítulo 6, ele diz assim, a candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas. Amém? Pessoal da projeção aí, atenção com os textos bíblicos aqui para a turma acompanhar. Então, o que Jesus está falando é, a luz entra pelos seus olhos. A luz entra pelos seus olhos. Você precisa treinar os seus olhos. Porque se você tem olhos maus, o que são olhos maus, irmãos? Olhos maus são olhos negativos, olhos que estão sempre fixando naquilo que ameaça. Há um texto muito conhecido da Bíblia que diz, eu procuro trazer à memória o que me dá esperança. Sabe, isso é treinar os olhos. E uma maneira de nós termos a ansiedade dominada em nossa vida é nós nos esforçarmos. Para alguns é mais fácil, para outros é um grande desafio, mas nós nos esforçarmos para ver o lado bom das coisas. Tem um lado bom. Amém? E se você conseguir enxergar, o seu coração vai se acalmar. Em Provérbios, capítulo 3, versículo 6, diz assim, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. O que é reconhecer o Senhor nos meus caminhos? Reconhecer Deus é perceber que Ele está ali. Reconhece Deus. Você sabe que às vezes, até por causa das expectativas equivocadas que nós fazemos, nós não reconhecemos Deus. Você se lembra daquela ocasião em que Jesus mandou que os discípulos entrassem no barco e atravessassem o mar da Galileia, e Ele ficou na margem em oração, e os discípulos foram, e uma tempestade os apanhou no meio do mar, e eles estavam a ponto de ver o barco afundando, e eles começaram a clamar, estavam desesperados, e de repente Jesus veio andando sobre as águas no meio da noite, trovoada, relâmpago, e Jesus vem andando sobre as águas, e o que deveria ser uma imagem de tranquilidade para os discípulos foi uma imagem de perturbação, porque quem se lembra aqui de qual foi a expressão que eles usaram? Quando eles viram Jesus vindo sobre as águas, o que eles disseram? É um fantasma. Bom, pensa bem, vamos entender esse discípulo no meio da noite, gente.
uma tempestade enorme, e de repente você olha alguém andando sobre as águas. Bom, na mente deles, eles esperavam que Jesus viesse, não é verdade? Jesus não vai nos abandonar, mas como eles esperavam que Jesus viesse? Ó, remando num barquinho. Jesus resolveu tirar uma onda naquele dia. Ele veio andando sobre as águas, e como ele não veio da forma como os discípulos esperavam, os olhos deles viram o quê? Um fantasma. E muitas vezes nós estamos vendo fantasmas onde Deus está agindo. Porque os nossos olhos são maus, porque nós não estamos conseguindo reconhecer o Senhor. Sabe? Acontece na vida de todos nós. De repente você é resistido. Você quer entrar por uma porta e a porta não se abre. E você se revolta contra Deus, mal sabendo você que na verdade quem está segurando aquela porta é o Senhor. Porque Ele sabe o que tem depois da porta, porque Ele sabe o que tem depois da curva e você não sabe. É por isso que a Bíblia diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. É por isso que a Bíblia diz que há caminho que ao homem parece ser bom, mas que no seu fim é caminho de morte. Então, quando nós aprendemos a reconhecer Deus nas circunstâncias, mesmo sem entender as circunstâncias, o nosso coração descansa. Amém? Deus não abandonou você. Vocês que estão lá atrás, estão me ouvindo? Deus não abandonou vocês. Calma! Bom, Jesus usa outros argumentos para aquietar o nosso coração. Um dos argumentos mais fortes que ele usa nesse ensino é nos mostrar que Deus nos chamou para uma relação entre pai e filho. É o que ele diz no versículo 26, quando ele está falando das aves do céu, ele diz assim: o vosso Pai Celestial as alimenta. Ele não diz o Deus poderoso as alimenta, seria verdadeiro se ele dissesse. Mas ele diz o vosso Pai Celestial as alimenta. Ele está chamando o nosso coração para uma realidade. Deus propôs a todos nós uma relação de pai e filho. E eu não sei você, acredito que num auditório com tanta gente como esse, muitos não tiveram uma boa experiência em relação à paternidade. Não tiveram pais presentes, alguns tiveram pais violentos, que não tinham o que dar da parte de Deus e por isso deixaram marcas ruins nos seus filhos. E quando isso acontece, a gente precisa, em Deus, perdoar, apagar essa história e viver uma nova história com um Pai perfeito, que é o nosso Pai Celeste. Mas outros de nós temos uma ideia do que é ter um bom pai. Eu tenho uma ideia muito clara do que é ter um bom pai. Meu pai nunca foi perfeito, nunca será. Mas sempre foi um homem carinhoso, trabalhador, protetor e amigo. Então eu não tenho dificuldade de me relacionar com Deus como filho, porque eu aprendi desde cedo a ser filho e me sentir bem sendo filho. Talvez alguns de vocês aqui precisam vencer essa barreira e já barbados, não é? Já vividos. Talvez agora vocês vão ter uma experiência do que é ser filho, porque finalmente vocês conheceram a Deus e Deus é Pai. E saber que Deus é Pai e manter isso na nossa mente acalma o nosso coração. Sabe por quê? Porque Deus fosse apenas o nosso Criador, Ele não teria nenhum compromisso de amor conosco. Porque alguém que cria um objeto, um inventor, não tem que necessariamente amar o objeto que ele inventou. Mas Deus não é só o nosso Criador. Ele nos chamou para fazer parte da sua família. É por isso que a Bíblia diz, e nós não nascemos filhos de Deus, viu? Eu sei que muitos de vocês aqui ainda não conhecem a Bíblia, mas conhecerão. A Bíblia diz que nós somos criaturas de Deus, mas aqueles que recebem a Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 1, está escrito: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos ou de se tornarem filhos de Deus. Então eu vivi como criatura durante muito tempo da minha vida.
Até o dia em que eu recebi Jesus em meu coração, eu assumi Jesus como meu Salvador. No dia em que eu confessei Jesus como meu Senhor e Salvador, eu fui recebido como filho de Deus. Deus me deu o poder de me tornar seu filho. E Ele faz isso com todo aquele que crê. Quantos de vocês, de todo o coração, já assumiram Jesus como seu Senhor e Salvador? Então você é filho de Deus. E se você é filho de Deus, há uma relação de amor, há um compromisso, porque esse Deus é um Deus que zela pela vida dos seus filhos. E se Ele é capaz de cuidar das coisas, quanto mais de cuidar de você. Gente, o sol nasceu hoje. Você não pagou a conta, mas o sol nasceu. E hoje nasceu bonito, hein? E por que o sol nasceu? Porque a terra girou. E por que a terra girou? Porque o seu pai mandou girar. É simples assim, e é tão profundo assim. Cada detalhe que Ele faz no universo, Ele faz com coisas, mas em relação a você, Ele faz com um filho. Tem toda a diferença. É por isso que a Bíblia está cheia de promessas, porque Deus sabe que às vezes o nosso coração se esquece, e nós dizemos, bem, eu sou um servo de Deus. Gente, servir a Deus é um chamado de todos nós. Nós devemos servir a Deus, mas não como servos. Nós devemos servir a Deus como filhos. Um bom filho serve ao seu pai. Mas um servo apenas cumpre tarefas. Um filho, na verdade, devolve o amor que recebe. Eu estou falando de um bom pai. E esse pai celeste é um pai perfeito. Muda alguma coisa dentro de você? Saber que esse Deus poderoso é o seu Pai, que Ele te conhece, que Ele não olha do céu, Ele não está vendo aqui uma multidão. Sabe, eu sou pastor dessa igreja e eu não sei o nome da maioria de vocês, desculpa. É muita gente. E minha cabecinha é ruim para isso. Mas o seu Deus sabe o seu nome. O seu Deus se acompanha em cada passo que você dá. O seu Deus recolhe as suas lágrimas quando você está sozinho chorando. O seu Deus, quando Ele olha desde o céu, Ele não te vê como parte de uma massa, de uma multidão. Ele te vê como um indivíduo. E eu ouso dizer que se você fosse o único pecador do mundo, Jesus teria vindo morrer só por você. Tenho certeza disso. Se eu fosse o único, Ele teria vindo morrer por mim. Porque Deus não criou nenhum ser humano para o inferno. E quando nós fazemos com que essas verdades, permitimos que essas verdades entrem no nosso coração, então a ansiedade vai ficando pianinho, sabe? Você vai se acalmando. Deus é meu Pai. Olha o que Ele diz em Isaías 49, versículo 15. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu, o Senhor, não me esquecerei de ti. Bom, Jesus também usa o argumento de que o valor que nós temos para Deus é maior do que o valor de qualquer outra coisa no universo. Ainda no versículo 26, desenhando nessa figura das aves do céu, dos lírios do campo e tal, e aí Jesus termina no versículo 26, dizendo assim: não tendes vós muito mais valor do que essas coisas? Diga para o seu vizinho, você tem muito valor para Deus. Sabe, às vezes eu fico falando coisas aqui desse púlpito e eu olho para a cara dos crentes que estão aqui há 5 anos, há 10 anos, há 15 anos. Eu fico até com vergonha, porque eu falo assim, gente, eu já falei isso para essa pessoa 200 vezes. Mas ainda que nós ouçamos com constância certas verdades, quando elas entram no nosso coração, elas nos reafirmam. Não é verdade? E mais, tem gente aqui que nunca ouviu isso.
Tem gente aqui que nunca foi convencida do seu próprio valor. Tem gente aqui que cresceu debaixo de palavras negativas: você não presta para nada, você é um estorvo, você não devia ter nascido, você nunca vai se dar bem, maldita a hora que você nasceu nessa família. Há pessoas que têm uma história assim. Há outras pessoas que não cresceram ouvindo palavras de desvalor, mas que viveram tantos dramas na vida, tanta rejeição. Quando um menino, uma criança, um adolescente vê os pais se separando, desculpe, eu sei que alguns de vocês aqui vêm de casamentos que foram desfeitos, mas quando uma criança vê os pais se separando, cada um indo para o seu lugar, em busca da própria felicidade, normalmente essa criança não é racional, é emocional. O que se imprime na alma dela é: eu não importo para ela, eu não tenho valor. Eles estão tomando suas decisões, mas e eu? E às vezes pessoas crescem assim: eu não tenho valor. Aquela mulher que se casou com um príncipe encantado e que depois viu esse homem que um dia era carinhoso saindo pela porta, trocando aquela aliança por um outro relacionamento, por uma aventura. Como essa mulher se sente? Uma pessoa sem valor. Como se sente uma jovem ou um garoto que é abusado dentro de casa por um padrasto, por um tio? Eu não tenho valor. Eu sou uma pessoa nojenta. Eu estou falando de coisas que povoam a alma dos seres humanos e às vezes a alma de pessoas que já estão na igreja há algum tempo. Mas sabe, independente do que os homens fizeram, independente do que os homens disseram, a mensagem do céu, a verdade mais poderosa sobre a sua vida é que você tem muito valor para Deus. E você tem tanto valor que esse valor, ele foi medido pela cruz do Calvário. O valor que você tem para Deus é o valor do preço do sangue de Jesus Cristo, que foi derramado por você. E se Jesus foi capaz de morrer por você, como você pode dizer que não vale nada para Deus? Não é verdade, irmãos? Eu estava ali na adoração, e uma das canções que cantamos incitou a minha mente a dizer: Deus, obrigado, eu tenho valor, porque eu poderia estar hoje na escuridão, perdido, eu poderia estar longe do Evangelho, eu poderia estar escravo do pecado, mas a Tua bondade me fez ouvir ainda na minha juventude a Tua palavra e me resgatou das trevas para a luz, e eu vivo uma vida tão digna no meio dessa família tão linda. Senhor, Tu és bom, eu tenho valor para Ti. E assim é cada um de nós. O Senhor não pede o seu RG, o seu currículo, Ele não pede os seus diplomas, Ele não pede o seu extrato bancário. Ele te deu valor antes que você existisse. Antes que você existisse, Ele disse: você vale tudo que eu tenho. E se a gente vale tanto para Deus, por que a gente vai se desesperar, irmãos? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 32, ele diz assim: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Se ele deu Jesus, se ele deu o seu melhor, o que ele vai negar a você? Bem, talvez ele negue algumas coisas que ele sabe que não serão o melhor para a sua vida. Mas o que a palavra de Deus está querendo imprimir em nós nessa noite é que nós devemos confiar, porque nós não somos coisas, nós não somos objetos, nós não somos detalhes na presença do Todo-Poderoso, nós somos pessoas cheias de preciosidade. Agora, eu estou dando aqui, Jesus está dando, na verdade, argumentos espirituais. Não é? São argumentos espirituais. Deus te ama, Deus te valoriza, Deus é seu Pai, Deus está fazendo coisas ao seu redor, basta prestar atenção. São argumentos espirituais. Mas se argumentos espirituais não são suficientes, há um momento em que Jesus apela para argumentos naturais.
Eu acho muito interessante quando no versículo 27 ele diz assim: qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua altura? Sabe, em outras palavras, o que Jesus está querendo dizer é o seguinte: a ansiedade não pode produzir absolutamente nada de bom na sua vida. Não adianta você ficar aflito, porque a ansiedade não resolve nada. Você quer que eu traduza de uma maneira mais simples ainda? Desculpa aí, mas ansiedade é burrice. Porque simplesmente você ficar se debatendo e perdendo o sono e se preocupando. Veja bem, queridos, eu não estou falando aqui de termos uma vida passiva, de nós não agirmos quando temos que agir. Mas eu estou falando de nós não nos entregarmos ao desespero interior, porque nós perdemos o controle das circunstâncias. Se nós perdemos, Deus não perdeu. Então Jesus está falando assim: não adianta você ficar aí todo nervosinho, você não vai crescer com isso. Você não vai acrescentar um côvado à sua vida. Você não vai acrescentar tempo e nem dinheiro à sua conta, simplesmente se descabelando. Então, calma. Quem está vendo Deus falar nessa noite, calma. 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 O apóstolo Pedro, escrevendo a sua primeira carta, 1 Pedro 5, versículos 6 e 7, ele nos dá uma direção. Ele diz assim: olha, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, a seu tempo, em tempo oportuno, vos exalte. E no 7 ele diz assim: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Está ansioso, está preocupado, está aflito, pega tudo isso e lança sobre Ele, lança sobre Jesus. Ele não vai se ofender. Ele não vai se ofender. Ele diz: você está sobrecarregado, oprimido, então me entrega isso, me dá o seu jugo pesado, toma o meu fardo que é leve sobre a sua vida. E aí, quando a gente exercita a inteligência de dizer: espera lá, deixa eu respirar. Respira fundo, vai lá. Calma. Deus está no controle. Amém? Ele sabe do que você necessita. E aí Jesus entra por uma linha. Eu nem vou assim explorar demais isso aqui, porque daria uma pregação só sobre isso. Mas há um momento em que Jesus toca num ponto que é nevrálgico para a maioria das pessoas. Porque Jesus começa a falar da nossa relação com as coisas, com o dinheiro. E ele diz: essa é a maior fonte de ansiedade. Porque o ensino aqui, e se você está marcando aí, preste atenção nos versículos 31 e 32, porque o que Jesus está querendo dizer aqui é o seguinte: viver em função do que a gente quer desfrutar, conquistar, possuir. Viver em função das coisas é o estilo de vida que caracteriza as pessoas sem Deus. Quem é sem Deus vive correndo atrás das coisas. Quem é de Deus tem um outro propósito na vida. Olha o que ele diz, versículos 31 e 32. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que não é se comeremos, é o que nós comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos. Jesus diz no 32, porque todas estas coisas os gentios, os sem Deus, procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Em outras palavras, não viva correndo atrás das coisas. Por quê? Porque isso se torna uma escravidão na sua alma. Gera a ambição, gera uma necessidade de nós termos sempre mais. E talvez você pense assim: não, pastor, é porque eu ainda vivo uma vida muito limitada, eu preciso de alguma forma ganhar dinheiro, eu preciso. E aí você ganha. Isso nunca acaba. Você está vendo os caras sendo pilhados aí
na Operação Lava Jato, e a gente ouve de cifras que os caras roubaram, e a gente nem cabe na nossa mente tanto zero, não é verdade? Milhões! E depois de preso, o cara ainda estava roubando. Mas sabe, se você se entregar à ambição, vai ser assim com você. Talvez não seja por milhões, seja por merreca. Não importa, você vai ser escravo. Porque essa coisa que às vezes move, manda na gente, se torna fonte de inquietação. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, ele fala assim, sem meias palavras. Eu sei, amado, que quando eu prego sobre isso aqui, eu estou fora de moda, viu? Porque, infelizmente, em boa parte das igrejas evangélicas, o que os pastores fazem é estimular ainda mais a ambição das pessoas. O que os pastores fazem é dizer, venham para Deus porque Ele vai dar dinheiro, vai dar casa, vai dar carro novo. E olha, Deus não tem problema de dar. Deus não tem problema de abençoar. Ele gosta, aliás. Mas a nossa vida não pode consistir nessa busca. Então eu sei que estou fora da moda. Estou fora da moda, mas estou dentro da palavra. Porque o ensino da palavra é outro. O ensino da palavra é que a gente aprenda a dar valor às coisas que têm valor. E as coisas que têm valor são as coisas eternas, irmãos. É por isso que Paulo escreve nesse texto, 1 Timóteo 6, 9 e 10, mas os que querem, no original a palavra querer aí não é só querer, mas aqueles que se entregam, aqueles que buscam enfaticamente, os que querem ser ricos, caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências, desejos loucos e nocivos, que submergem os homens na perdição e na ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Percebe que é sério? Gente, vamos falar a verdade. Todos nós aqui precisamos de dinheiro. Dinheiro é necessário na nossa vida, coisas são necessárias, mas precisam ficar no seu devido lugar. Não podem assumir o senhorio da nossa agenda, da nossa mente, do nosso coração. Quando você entrega o seu coração às coisas vão colocar o pé sobre a sua vida e vão pisar em você. E o seu tempo todo, o seu suor não vai ser suficiente para dar vazão a tudo que surge como desejo no seu coração. Por isso a palavra de Deus nos ensina a manter as coisas na ordem certa. Sabe, irmãos, há valores mais importantes do que aquilo que pode ser comprado com dinheiro. Sua família. Quanta gente está perdendo a família por causa do dinheiro. E se desculpa, não, eu estou fazendo isso por causa da minha família. Quando conseguiu o dinheiro e trouxer para dentro de casa, a casa está vazia, os filhos já se foram, as drogas já tomaram, as más amizades, a esposa já se foi, o marido já se foi. Por quê? Porque houve uma inversão de valores, tudo por causa de uma ansiedade. Eu preciso ter, conquistar, possuir. Calma. Vamos lá, todo mundo. Calma. Para o vizinho aí, calma. Isso aqui é um sistema que nós temos para ver se tem crente dormindo no culto. De vez em quando ele dá um pipoco aí para acordar. Está aguentando aí. Calma. Ah, meu Deus, olha o que Jesus diz no versículo 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento? Não é o corpo mais do que a roupa, o vestimento, o vestuário? Ou seja, ponha cada coisa no seu devido lugar e viva em paz. Você não pode comprar o carro dos seus sonhos? Calma. Dá uma lavadinha naquela furreca que você tem todo fim de semana e vai tocando a vida com gratidão a Deus.
Amém? Se precisar dar uma ajeitada nela, leva para o João aqui, que ele é um funileiro bom, vai ficar novinho. Que vontade de mergulhar nesse assunto aqui, mas eu tenho que terminar a palavra, não é? Sabe, Jesus disse, e tudo isso está no ensino sobre ansiedade, já viu? Está tudo dentro de um assunto geral, ansiedade. No versículo 24 ele diz assim, porque ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas, a Deus e ao dinheiro, a Deus e a mamon. Você está servindo a quem? Bom, se alguém pode falar, eu estou servindo a Deus, então eu acho que você está em paz. Agora, se você está servindo as coisas, olha, sua vida é difícil. Aí você fala assim, não, mas é difícil porque eu não conquistei ainda. Algumas das pessoas mais infelizes dessa cidade, gente que se pudesse, apagava, desligava a vida, estão nos apartamentos de 1 por andar da zona sul da cidade. São homens e mulheres que têm tudo e não têm nada. Estão vazios por dentro, ainda que a conta bancária esteja cheia. Meu querido, viva pelas riquezas celestiais, viva pelos tesouros eternos. Aliás, é o que Jesus fala no versículo 19, 20 e 21. Lê comigo, não ajunteis tesouros na terra onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Onde é que está o seu coração? Seu coração está lá com o gerente do banco? Seu coração está na Mega Sena, que semana passada deu 90 milhões para alguém aí? Às vezes você vê uma notícia como essa, né? Fulano ganhou sozinho 90 milhões na Mega Sena. Aí você pensa assim, se fosse eu. Para começar, se fosse você, sua vida ia virar um tormento com esse tanto dinheiro. Porque até para vir num cultão aqui, você ia ter que se guardar. Bom, eu não quero pregar sobre riquezas, porque Deus, quando quer dar riquezas, Ele dá. Ele não tem problema com isso. Mas o que eu quero dizer é que o nosso coração não pode depender disso. Amém? Há valores que são muito mais importantes. Meu querido, está dando para entender? Você está tranquilo? Ou já está nervoso olhando para o relógio, falando, quando é que esse pastor vai parar de pregar? Você está aflitinho para ir embora, eu quero te dizer, calma. Não terminei ainda, estou terminando. Mas é importante que você saiba, ainda que seja tão básico, é importante que você saiba, que você reafirme para si mesmo, especialmente quando você está naqueles becos sem saídas da vida. Aliás, eu sempre digo que beco sem saída é o palco predileto de Deus, é onde Deus gosta de se apresentar. Mas sabe, é muito importante que você se lembre de que Deus nunca está alheio às suas necessidades. Essa é a afirmação de Jesus no final do versículo 32, quando ele diz assim, de certo vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Ele sabe que você precisa se vestir, Ele sabe que você precisa alimentar sua família, educar os seus filhos, Ele sabe que você precisa, Ele sabe. E como Ele é seu Pai, Ele vai prover. Ele vai prover. Aliás, Ele já proveu. Amém? É por isso que Ele diz, nos ensinando a orar, Ele disse assim, quando vocês forem orar, orem, Pai, Pai nosso, o nosso pão de cada dia, dá-nos. Engraçado, né? Jesus não ensinou a gente a orar pelo pão do ano que vem.
Porque quem está orando demais pelo pão do ano que vem é o ansioso. O ansioso sempre quer antecipar as coisas. Ele está falando, aprenda a viver cada dia comigo. Ore pelo pão de hoje. O do ano que vem está reservado, mas não vai chegar antes da hora, não. Queridos, eu termino. Olha, gostei desse ar aí. Esse ar me, puxa vida, esse ar me animou. Então eu vou continuar, cara. Mas eu termino com algo que talvez nos inquiete. Vai, pastor, mas você veio para cá falar para a gente acalmar e vai terminar nos inquietando. É o seguinte, a gente tem que ter uma percepção de que quando nós nos entregamos à ansiedade, a ansiedade, na verdade, é lida lá no céu como desconfiança de Deus. Quando você se entrega à ansiedade, você, de certa forma, está dizendo, eu não confio em Deus. Eu não tenho fé, porque confiar em Deus é ter fé. É o que Jesus expressa no versículo 30. Olha o que está escrito aí no versículo 30. Pois, se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Agora Jesus puxou a orelha da turma. Jesus chamou todo mundo de homens de pequena fé. Tem uma tradução que diz homens de pouca fé. O crente bully. Pô, né? Essa é velha pra caramba, né? Homens de pequena fé. Quando você se entrega à ansiedade, você está mostrando para Deus, eu não tenho fé. Eu não confio em Ti. Eu não tenho certeza de que Tu és fiel. E aí a gente não pode disfarçar. Quando eu não tenho fé, eu preciso pedir ajuda. Um dia esses mesmos discípulos que estavam ouvindo Jesus ali na primeira fileira, eles disseram, Senhor, nós cremos, mas aumenta a nossa fé. Eu muitas vezes tenho orado e dito a Deus, Senhor, a minha fé ainda é tão limitada, aumenta a minha fé, me ajuda a crer mais. Quem precisa fazer essa oração aqui? Eu acho que todo mundo precisa fazer essa oração. Então façamos essa oração, Deus aumenta a minha fé. Eu não quero viver desconfiando do Senhor. Eu quero dormir, eu quero colocar a minha cabeça no travesseiro e saber que o Senhor alimenta, o Senhor sustenta os seus amados enquanto dormem. Não é o que diz a Bíblia? Sim ou não? Bom, eu acho que já foi suficiente para você entender que Deus quer que você viva uma vida de paz. Diga paz. Shalom. Isso é mais do que uma palavra, é um direito seu. Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração. Sabe? Coração turbado. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. São palavras de Jesus para cada um de nós aqui. Eu acho que você já ouviu o suficiente para dormir bem essa noite. Amém? Ainda que o Corinthians foi campeão, dorme tranquilo. Calma, calma. Os melhores campeonatos ainda estão pela frente. Calma. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Gente, tudo que eu falei aqui é verdade. A gente pode viver essas coisas. Eu não estou aqui divertindo vocês. Eu não estou ocupando o tempo de vocês. Eu estou somente transmitindo um recado do céu para a sua vida. Calma! Descansa em Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz o Senhor.